Indiana Jones é simplesmente uma das melhores franquias da história do cinema. Eu já fiz aqui a crítica do primeiro filme, né, Os Caçadores da Arca Perdida. Vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem e também no card aqui para vocês contemplarem a crítica de um dos melhores filmes dos tempos do cinema. Mas hoje eu vou falar sobre O Templo da Perdição, que é o segundo filme da franquia. E assim, de antemão, a melhor coisa que a gente tem na franquia Indiana Jones, além do Harrison Ford como protagonista, é o Steven Spielberg como diretor. Eu já falei aqui várias vezes que o Spielberg é um dos meus diretores favoritos e ele é um cara que sabe fazer filme de ação, aventura e fantasia de uma forma excelente. Só que esse segundo filme aqui, ele vai misturar esses três gêneros com o terror. E aí, meus amigos, é aí que esse segundo filme brilha. E eu arrisco a dizer para vocês, é o melhor filme da franquia. E eu não consigo entender por que, por exemplo, lá no Letterboxd, aliás, já me sigam lá no Letterboxd, as pessoas simplesmente deram 3,6 de 5 pro segundo filme, sendo que ele é o melhor filme da franquia, justamente porque ele consegue mesclar elementos de ação, fantasia, aventura e terror de uma forma absurda, enquanto faz um comentário político e social que é sensacional, ainda que não muito profundo, mas está lá. Então, vamos falar sobre Indiana Jones, O Templo da Perdição, o segundo filme da franquia, de uma das melhores franquias da história do cinema. Eu realmente me arrependo de não ter começado a contemplar essa franquia há muitos anos atrás. Subestimava muito essa franquia, porque achava que era um filme bobinho para criança, mas não, é um filme que em alguns momentos ele consegue ser pesado, hein? Então vamos aqui avaliar Indiana Jones, O Templo da Perdição. Mas antes, já se inscreve nesse canal para ajudar esse canal a chegar a muito mais pessoas. Vamos lá? No segundo filme da franquia, o Indiana viaja para a Índia, onde ele é recrutado por uma tribo para conquistar ali uma pedra mística que está na posse de um grande ditador que aprisiona crianças e coloca elas para fazerem trabalho escravo. Eles trabalham para ela como mão de obra, se eles não fizerem o que ele quer, eles acabam apanhando, mas eles precisam dessa pedra para executar um plano ali de ocultismo, bruxaria, onde eles precisam pegar almas para trazer de volta à vida alguns deuses que eles querem ali. Basicamente, essa é a história do segundo filme da franquia. Bem simples, bem direto ao ponto, a gente sabe que a franquia Indiana Jones, o que interessa nessa franquia é a jornada do Indiana, para ele conseguir os artefatos místicos e arqueológicos que ele precisa e que ele é designado para pegar, e toda a ação, toda a sagacidade da forma que ele consegue fugir dos vilões ou prender os vilões que a gente puder imaginar. Isso é a grande genialidade e é o foco dessa franquia aqui. Só que muito mais do que o primeiro filme, o segundo filme ele foca um pouco mais no terror. Sim, é um filme que ele mistura elementos de ação, aventura, ficção, fantasia, mas acima de tudo, o elemento mais notável nesse filme é o terror. Simplesmente porque, além de misturar ocultismo, misturar bruxaria ali, é um filme que ele é muito focado na questão da disputa ali mitológica, né? Tem uma questão de religião ali que está um pouco embutida no filme, não dá para você pegar assim direto, mas um dos objetivos do vilão é sacrificar pessoas para que ele consiga matar certos deuses e deixar só que o deus dele vive. Então, há uma questão religiosa ali no meio, mas de uma forma bem superficial, não é um filme político, não é um filme religioso, mas em se tratando do Steven Spielberg, a gente sabe que vai ter sim alguma conotação política, afinal, ele é um diretor que se importa com essas coisas, né? Para quem não sabe, o Spielberg é judeu, então ele viveu ali durante a época das guerras, né? Das guerras mundiais que tiveram. Então ele sabe o que é segregação, ele sabe que esses movimentos políticos e religiosos fazem ao redor do mundo. Então essas críticas sempre estarão presentes nos filmes dele. Então não é por acaso que isso está presente aqui em Indiana Jones 2 também, mas é bem superficial. Se você não gosta de filme que tenha crítica política, calma, não se preocupa que não é o foco do filme. O foco realmente está nas sequências de ação e no Indiana Jones conseguir recuperar o artefato místico e salvar as crianças da escravidão infantil ali. Basicamente essa é a essência, esse é a espinha dorsal
do roteiro desse filme. O que interessa realmente é a jornada. Indiana Jones, cara, é sobre jornada, é sobre o caminho que eles precisam traçar para atingir os seus objetivos, a famosa jornada do herói. E isso, Indiana Jones é espetacular em fazer. Tanto o primeiro quanto o segundo filme são maravilhosos nesse sentido. Só que eu arriscaria dizer que o segundo filme supera o original, por uma razão, cara. Primeiro, a fotografia é espetacular. Para você fazer um filme de ocultismo, um filme que tem magia, você precisa de bons efeitos visuais, você precisa de boa fotografia. E para você fazer um filme que é ambientado numa Índia, repleta de imagens ali, você tem crocodilo para tudo quanto é lado, você tem floresta, você precisa de uma boa fotografia e também de bons figurinos, bons cenários. E isso, esse filme é espetacular, ele não pega em absolutamente nada. Então, só pela composição visual desse filme, já vale o teu play, cara. Já vale você dar o play nesse filme, porque ele é simplesmente sensacional. Nesse meio tempo, então, Indiana está ali construindo uma nova missão. Ele está atrás de um diamante que está com uns mafiosos japoneses. Só que dá a entender que inicialmente o novo destino dele é simplesmente isso. Só que ele está simplesmente atrás dessa pedra. Os japoneses não querem dar essa pedra para ele. Então ele começa a sua expedição atrás dessa nova pedra, até que ele chega numa civilização indiana, onde ele é recrutado para tomar esta pedra de volta, que está na mão ali de alguns de um ditador que é um bruxo, na verdade, né? Então o filme ele começa com uma pegada meio de máfia ali, e tem uma cena num restaurante que é simplesmente sensacional. O Indiana Jones ele começa a perceber que os caras não vão ajudar ele, envenenam ele, ele vai atrás de um antídoto. Enfim, tem sequências de ação muito criativas aqui para quem é fã de cenas de ação. Se eu for mostrar todas as cenas de ação do filme, eu não vou acabar esse vídeo daqui nunca. Mas o início do filme já começa frenético, repleto de ação, é simplesmente sensacional. E logo depois disso, a gente tem ali pelo menos uns 20, quase 25 minutos ali no início do filme, onde é só pancadaria e ação do começo ao fim ali. Depois ele segue para a Índia, onde começa de fato o nosso filme, onde ele vai finalmente pegar a pedra que ele foi designado a pegar. E aí a gente começa com um show de verdade, onde a gente vai ter sequências de ação mais espetaculares e criativas ainda, fotografias maravilhosas e ainda mais efeitos visuais que para época, ó, esse filme é de 1984, mas para época os efeitos especiais, ainda que tivesse ali algumas falhas, eram muito bons, eram simplesmente do caralho. Há uma cena numa ponte em que a gente tem ali um dos momentos mais memoráveis da história do cinema. O Indiana Jones está tentando fugir, ele não consegue fugir e é cercado por todos os capangas ali do grande vilão do filme. E ali ele entra num dilema. Eu agora vou meter porrada em todo mundo aqui com essa espada, que é uma espada sensacional, inclusive, lá ele 1000 vezes. Só que aí o vilão, aí é que uma das coisas mais legais desse filme é que o vilão, cara, ele é memorável. A caracterização dele é memorável. Embora ele não tenha tanto desenvolvimento assim, é um personagem que você vai lembrar. E é por isso que eu acho que esse aqui é o melhor filme da franquia, porque você tem momentos icônicos, os melhores momentos da franquia estão nesse filme daqui, e o melhor vilão da franquia tá nesse filme aqui, cara. Isso é simplesmente sensacional. Então ele pega o Short e a Mary e joga eles pra ponte, com o objetivo de impedir que o Indiana consiga chegar até ele ou escapar. Ok, ele faz uma jogada arriscada, porque embaixo daquela ponte ali, a gente tem centenas de crocodilos ávidos por carne humana e prontos para devorarem todo mundo. Então, numa jogada de mestre, mas muito arriscada, a Indiana corta as cordas que ligam a ponte e ali ele consegue eliminar vários dos capangas de uma só vez. Mas nesse meio tempo, o vilão principal do filme, Moe, ele acaba caindo também, mas ele quer a pedra, então começa uma lutaria muito louca para todo mundo tentar se salvar e não ser comido pelos crocodilos. Num dos momentos mais emblemáticos dessa franquia, cara, sensacional. Sabe aquele momento que tem tensão, que você pensa, poxa, será que o Indiana vai cair ali junto com os crocodilos? A gente sabe que não, mas o diretor ele consegue incutir isso na nossa mente, mesmo que a gente saiba que não vai acontecer. Isso é talento de um cara
que realmente sabe construir tensão, sabe construir aquela coisa do suspense, sabe? É simplesmente sensacional. Talvez a única coisa que eu não gostei nesse filme é na hora que o vilão morre, porque a gente percebe ali que o CGI não estava tão avançado para aquela época, mas a gente releva porque é um filme dos anos 80. Então, assim, cara, pra época tava sensacional. E eu não sei por que as pessoas deram uma nota tão baixa para esse filme. Ok, que 3,6 de 5 não é tão baixo assim, mas a gente está falando de Indiana Jones. E claro, para finalizar tudo, depois da morte do vilão, temos finalmente Indiana Jones conseguindo chegar à civilização ali dos índios, que não são índios, são na verdade indianos. E aí ele simplesmente recupera a pedra, consegue trazer a paz para aquele local e todas as crianças saem da escravidão e retornam para as suas famílias, simplesmente num dos finais mais bonitinhos e fofinhos da história do cinema. Simplesmente genial. E cara, se eu pudesse falar de todas as cenas de ação desse filme, eu simplesmente falaria, mas eu acho que eu vou deixar isso para um vídeo em que eu tô pensando em fazer sobre melhores cenas de ação de filmes de todos os tempos e provavelmente muitas das cenas desse filme estarão nesse vídeo. Então, comenta aqui quais cenas de ação você mais gostou nesse filme e em outros filmes de ação. Coloca aqui nos comentários e eu vou ficando por aqui. Um abraço e